Então é isso aí, nação. Chegando agora às últimas informações do nosso Flamengo, né? E o relatório para o orçamento do Flamengo para 2024 foi aprovado. E muitos que pensavam que o nosso Mengão iria investir 400 milhões de reais em novas contratações, podem esquecer. O valor que o Flamengo tem para contratar novos jogadores é de apenas 160 milhões de reais. Isso mesmo, o valor muito aquém daquilo que foi divulgado, né, recentemente. E no site GE diz o seguinte: Flamengo aprova orçamento bilionário em receitas recorrentes para 2024. O Conselho de Administração do Flamengo aprovou na noite desta terça-feira a proposta orçamentária elaborada pelo Conselho Diretor para o ano de 2024. O clube prevê arrecadação superior a 1 bilhão somente em receitas recorrentes. Conta que não inclui transferência de jogadores, ou seja, o Flamengo já aprovou que deve receber só com receitas na próxima temporada 1 bilhão de reais. Isso sem contar com venda de jogadores e sem contar também com títulos ganhos. Caso o Flamengo vença, esses valores podem aumentar. Embora membros do Conselho Fiscal e da Comissão Permanente de Finanças tenham manifestado em outras reuniões certas preocupações com o contínuo aumento da folha salarial do futebol, não houve qualquer recomendação formal em ata a respeito do tema. Atualmente o Flamengo gasta 25 milhões de reais com o carro-chefe do clube. O Flamengo gasta 25 milhões de reais todo mês, né? De fato tem que monitorar esses valores e não ultrapassar aquilo que o clube acha que pode gastar, porque isso pode ser prejudicial futuramente para o nosso Flamengo, né? Por mais que arrecade muita grana, mas ter um controle desses gastos é muito importante, principalmente porque o Flamengo vem bem financeiramente desde a época de Bandeira de Melo. Então, se começar a desandar, se começar a gastar mais do que pode, o Flamengo pode se prejudicar. Embora algumas correntes defendam que o teto para contratações de jogadores fossem estipulados em 200 milhões, o Conselho Diretor encaminhou proposta com previsão de gasto de 30 milhões de euros, o equivalente a 160,8 milhões de reais para a compra e arrecadação de 20 milhões de reais, 107 milhões de reais em vendas. Ou seja, o Flamengo tem que vender jogadores para bater a meta de 107 milhões e apenas 160 milhões para gastar em novas contratações. Isso é um pouco preocupante porque o Flamengo, todos pensavam que tinha um valor maior para contratar jogadores, até porque precisa de uma reformulação de elenco, né? O Flamengo não venceu nada nesta temporada de 2023, então renovar esse elenco seria o primeiro passo a ser feito, mas parece que, de acordo com os relatórios divulgados, o Flamengo não vai renovar todo o elenco, vai contratar jogadores, vai contratar De La Cruz, que já está encaminhada a sua contratação, e também vai contratar um zagueiro, que parece ser Léo Ortiz, do Bragantino. 2 jogadores já encaminhados aí e bem resolvidos essa questão de vir para o Flamengo. Marcos Braz, junto com Rodolfo Landim, estão fazendo as contas para ver se não vai se prejudicar com relação a esses investimentos. O Flamengo tem que pagar 80 milhões de reais à vista ao River Plate. Já a questão do Bragantino seriam mais de 30 milhões, só que de maneira parcelada. Então isso já ajuda ao nosso Mengão, que pode sobrar grana para contratar outros jogadores. Penso eu que o Flamengo não fará muitas contratações. No máximo 4 jogadores devem chegar ao elenco, né? No máximo 4 ou 5. Esses são os jogadores que podem pintar no Flamengo. Um zagueiro, um meia, um ponta, né? E talvez ainda um volante. Então, o nosso Mengão vai em busca dessas contratações que devem rechear ainda mais o elenco de craques e fazer com que esses jogadores se sintam mais pressionados a jogar bola. Uma vez que mais competitividade, os jogadores irão ter que demonstrar que merecem a titularidade no time do Flamengo. Foi o que aconteceu nesta temporada, no final, depois que Tite chegou. Luiz Araújo era um jogador que era utilizado poucas vezes.
né? Ele era um bom jogador, mas dificilmente Sampaoli o colocava nas partidas. Depois que Tite chegou e deu a oportunidade para Luiz Araújo jogar em sua posição, que é aberto pela direita, ele conseguiu, né, executar muitas jogadas e ajudar o Flamengo a conquistar algumas vitórias. Então, ele aproveitou a oportunidade e depois disso praticamente não saiu mais do time. Do mesmo jeito foi Everton Cebolinha. Cebolinha foi uma contratação muito cara do Flamengo e quando chegou, muitos pensavam que ele iria jogar o que jogou no Grêmio, mas não foi dessa forma. O jogador não teve um desempenho bom e fez com que ele voltasse para o banco de reservas. Quando o Tite chegou, deu oportunidade e deu confiança, que isso é de suma importância para o jogador. Ele conseguiu jogar bem, conseguiu ajudar o Flamengo e fez com que ganhasse a sua titularidade. Cebolinha hoje briga diretamente com Bruno Henrique para ver quem é o outro ponta esquerda do time do Flamengo. Bruno Henrique tem uma vantagem porque é um jogador que Tite gosta de utilizar. Tanto é que, às vezes, quando Cebolinha joga no lado esquerdo, Bruno Henrique vai para o lado direito. Ele prefere tirar Luiz Araújo do que tirar Cebolinha. Então, esses jogadores aí, principalmente Bruno Henrique, que renovou o seu contrato, estão com mais entusiasmo para jogar bola. A temporada de 2024 vai ser muito competitiva para esses jogadores. Quem estiver melhor é que vai jogar como titular. De La Cruz, sendo contratado, vai disputar a posição diretamente com a Arrascaeta. Há quem diga até que Arrascaeta e De La Cruz possam jogar juntos, mas penso eu que, como o Tite gosta de jogar com pontas, ele não vai abrir mão desse sistema de jogo, ele vai preferir abrir mão de um meia para continuar sendo ofensivo. Pode ser até que ele, em algumas partidas, utilizem os dois jogadores para ter mais criação no meio de campo. Assim o Flamengo terá mais homens capacitados para levar as bolas para os seus atacantes. Então, De La Cruz chegaria para disputar a posição diretamente com a Arrascaeta. Léo Ortiz também. Por mais que a dupla de zaga do Flamengo, Fabrício Bruno e Léo Pereira, estejam bem na temporada, né, ele chega para brigar por posição e até mesmo ser titular do Flamengo. O setor defensivo do time foi um dos setores mais criticados quando o Tite chegou. E quando ele chegou, ele tentou consertar o time pelo setor defensivo. Ele, aos poucos, resolveu o problema do setor defensivo. O Flamengo levou menos gols. Mesmo assim, ainda sofreu gols que prejudicou a equipe do Flamengo nessa briga com o Palmeiras pelo título. Acabou perdendo jogos que não devia. Acabou tomando gols em falhas individuais desses zagueiros. Então, chegando um cara que é destaque do Bragantino e que também o treinador o conhece, com certeza ele terá oportunidade, principalmente o Campeonato Carioca, que é um campeonato preparatório para o restante da temporada. Então, o Flamengo vai ter apenas 160 milhões de reais para novas contratações. 80 milhões à vista para De La Cruz e mais 80 milhões para contratar novos jogadores. Vamos torcer que esse dinheiro seja utilizado de maneira correta e contrate atletas que de fato merecem vestir a camisa do Flamengo. Infelizmente, tem alguns aí que não merecem mais vestir a camisa do Flamengo e já devem sair da equipe na próxima temporada. Essa é minha opinião. E a opinião de vocês? O Flamengo tem que investir forte para reformular o elenco? Participa do nosso vídeo e deixa a sua opinião nos comentários.